Ok. Bom. Então, só para... E, obviamente, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem... Vocês estão vendo minha tela, perfeito? Só um detalhezinho, por favor. Sim, claro. A aula 1 aqui, quando eu clico nessa aula 1, ele abre o Colaboratory. A aula 2, ele está dando para mim como arquivo desconhecido. Um segundo. A mim também deu, só que em cima apareceu, né? Abrir com Colab. Exatamente. No meu apareceu embaixo uma opção, abrir com Colab. O meu não está aparecendo em nenhuma delas. Ele só dá aula desconhecido, arquivo desconhecido. Quando eu clico, ele manda para o Google Drive para poder baixar como desconhecido. Não está... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já sei de onde... A aula 1 ele está aqui. Eu tenho um ícone do Google Drive, mas ele coloca para mim como colaboratório, entendeu? A aula 2 não. Tá. Deixa eu abrir então uma outra coisa aqui. Para tentar simular. Porque você está tentando abrir a partir do link que você recebeu no e-mail, não foi isso? Estou tentando abrir pelo Classroom. Então, deixa eu tentar aqui. Aí aparece alguma coisa assim? Exatamente. E aqui embaixo tem um... Acho que é assim, deixa eu só dar uma olhada aqui, só um minutinho. Eu consegui clicar desse jeito, aqui também em Google Colaboratory. Em cima também, eu apertei em cima. Ah, sim, verdade, ele tinha um link, desculpa. Não, tudo bem. Eu só vi aqui, eu não tinha prestado atenção nesse link aqui abaixo. Porque eu estava olhando direto pelo que aparecia dentro do Classroom, que já trazia direto vinculado a uma aplicação. Mas está ok, obrigado. Né? Bom, então vamos lá. Só recapitulando aqui assim, um pouquinho da coisa, até esse ponto, o que a gente veio conversando, e isso na verdade é uma conversa que começa agora, mas talvez a gente continue conversando, tirando dúvida, que assim, ao longo dos próximos meses, e contribuindo um com o outro. A gente começou a falar sobre o Jupyter, né? E por que a gente gosta muito do Jupyter? Assim, o Jupyter, para a gente, é uma ferramenta especial, porque vocês, por exemplo, estão usando o Jupyter Colab do lado do Google sem ter absolutamente nada instalado na máquina de vocês, né? Então, esse tipo de ferramenta é muito interessante, porque isso te dá uma liberdade gigante para... Primeiro, você não tem que ficar movendo os dados de um lugar para o outro, coisa do tipo, que é o que acontece na PC-DAS. Depois que a gente adotou o Jupyter, né, em especial que a gente chama de Jupyter Hub, né, uma ferramenta chamada Jupyter Hub na PC-DAS, isso mudou muito, assim, a gente não depende mais da máquina em que a gente está, porque na verdade está tudo nos servidores lá em cima, e a gente consegue compartilhar código, e é código com texto misturado e daí por diante. Por isso que a comunidade de Data Science, e várias comunidades que usam dados, que exploram dados, assim, têm utilizado os notebooks, né? Então, na aula passada, vocês viram um pouco sobre o Jupyter, aí o Igor falou um pouco sobre... Fez uma introdução comum ao Python, né? E uma das coisas que é importante, assim, são pequenas ferramentas, assim, às vezes parecem muito simples, mas é importante que a gente domine o máximo possível, porque essas ferramentas elas vão se encaixar, os pontos, na verdade, só vão se conectar um pouquinho mais à frente, mas todas essas ferramentas vão ser muito importantes lá na frente. Então, assim, saber exatamente como o if funciona, saber declarar variáveis, saber onde está a sua variável, saber que tipo é a sua variável. Então, são uma série de funçõezinhas pequenininhas. Hoje a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão e vai dar um passinho mais um passinho para frente.
Aí na aula passada ainda falaram sobre listas e dicionários, que são dois tipos muito importantes. Existem outros tipos também que representam coleções porque a gente falou o Igor falou na aula passada sobre tipos de variáveis em programação. Quem já vem do R já conhece aqui certamente muito bem, mas assim, todas as variáveis aqui dentro, todas as variáveis têm que ter um tipo, né? Mesmo que você não tenha que declarar o tipo anteriormente, o que se diz é que o Python ele é fortemente tipado, então você não pode fazer muitas bagunças. Depois que a variável você criou ela como inteira, ela é inteiro. Até que você substitua, que você destrua a variável, recrie ela, alguma coisa desse tipo. Mas ela é um inteiro. Então, assim, operações de inteiros, com strings, às vezes sofrem algumas restrições. Então, as variáveis têm tipos. E aí a gente tem, às vezes, alguns tipos de objetos que representam coleções. Então, por exemplo, a lista, ela é uma lista de objetos. E objetos podem ser variáveis simples, como números inteiros, como podem ser, por exemplo, mais complexos. Então, você pode ter uma lista e que dentro dessa lista você tenha outras listas. Então, coisas desse tipo. E o dicionário é um outro tipo específico e bem útil, porque ele lembra uma lista, mas cada item dessa lista ele é uma coisa do tipo chave e valor. Então, você tem uma chave e um valor associado. A gente vai explorar um pouquinho mais disso hoje. Ximena, você levantou a mão, não é isso? A Rimena está perguntando quais são as exigências de internet, do Jupyter, Colab, etc., para manejar grande quantidade de dados. Menos do que acessar o YouTube. Se você acessa o YouTube, você faz tudo com o pé nas costas. Porque, na verdade, a ideia é que você... O que acontece? Se a gente for pensar hoje no ambiente de dados no mundo, qual é o grande problema? Por exemplo, se a gente for pensar, por exemplo, a Fiocruz. Se a Fiocruz quiser usar a estrutura do Google nos Estados Unidos para fazer o processamento de, por exemplo, de dados de mapeamento genômico. Já me disseram esse número, eu não sei se é verdade, não sei se é lenda, então vou chutar, mas assim, tem muitas situações em que é exatamente isso. Em que, por exemplo, um genoma humano mapeado ocuparia um espaço de, por exemplo, de 3 a 5 gigabytes. Então, o genoma de 1.000 pessoas ocuparia de 3 a 5 terabytes. Então, a gente começa a ter assim, se eu tiver, uma população de 10 mil pessoas mapeadas, o que acaba acontecendo é que mesmo que você tenha uma capacidade muito grande de processamento no Google, transportar esses dados da Fiocruz ou dos laboratórios onde esse genoma foi mapeado para um outro lugar, normalmente é muito custoso em tempo, mesmo com a internet, né? E a gente tem a melhor internet do mundo. Então, assim, deslocar dados é uma coisa muito complicada. E o Jupyter Notebook ele faz isso, porque, na verdade, a gente usa através de um navegador, como você está usando o Colab aqui agora. Os dados podem estar como a gente tem, por exemplo, a gente tem terabytes de dados dentro da PC-DAS. Eles não são deslocados, ele, na verdade, é o meu notebook sendo executado no servidor, acessando dados que estão dentro do servidor. Então, diminui o deslocamento de dados, o que facilita muito a vida. Então, o que você recebe no seu computador de casa é só o resultado daquilo. Se você manda, por exemplo, eu quero saber a idade média das mulheres que tiveram filhos no ano de 2017 e tal, o que vai vir é um número só, tipo, a idade média. Não vem todos os milhões de mulheres que tiveram filhos no ano de 2017. Entendeu? Então, assim, isso assim, é uma coisa fundamental, que assim, é muito interessante, porque o notebook, às vezes, assim, ele mudou muito a forma como a gente trabalha na PC-DAS, porque, às vezes, a gente saía do trabalho e botava alguma coisa para rodar, alguma análise para rodar. E eu boto isso para rodar, digamos, sexta-feira à noite. Domingo, em casa, eu quero ver como é que está, se está rodando, se já rodou, qual foi o resultado. E você consegue acessar de qualquer lugar. Dependendo do caso, você consegue ver até no seu celular o resultado de alguma coisa, ou até processar alguma coisa via celular, a partir do celular. Porque, na verdade, nada está sendo feito no celular ou no seu computador. Você simplesmente está disparando para que um servidor alguma coisa seja feita. Então, isso facilita muito a vida, muito a vida. Além de a gente ter uma garantia maior, porque se está no meu computador queima, isso tem um certo problema. Bom, então, breve introdução. Às vezes eu não consigo reparar, Milosky, você me avisa se alguém levantar a mão, porque às vezes eu não consigo perceber quando isso acontece. Beleza. Beleza? Então, outra coisa, assim, às vezes eu
emendo e começo a falar rápido. Então, por favor, alguém me pare se eu começar a falar muito rápido, se eu começar a me empolgar aqui. A gente vai começar hoje a olhar algumas coisas novas e olhar melhor algumas coisas, assim, olhar melhor algumas coisas que nós já vimos. Então, tem essa coisa de voltar ao tópico, porque isso acontece muito, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre métodos de strings, que são importantíssimos, iterações, for e while, que também são importantíssimos, subconjuntos, dicionários, tem alguns exercícios e algumas outras coisas, se der tempo hoje, que a gente ainda vai bater um papo também, né? Mas a ideia é girar em torno disso aqui. Na aula que vem, na aula 3, vocês vão juntar tudo isso que vocês estão vendo na aula 1 e na aula 2 e começam aqui, assim, a fazer aqui, assim, alguma exploração de dados. E aí vocês vão começar a conhecer outros pacotes aqui, assim, outras funções, vamos chamar de funções por enquanto, que vão ser interessantes para que vocês possam explorar conjuntos de dados. Começando aqui pelas strings. Strings são cadeias de caracteres. A gente pode simplificar e dizer que são textos. Textos que podem conter várias coisas diferentes, mas são cadeias de caracteres. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma declaração. Todo mundo abriu esse notebook, conseguiu abrir esse notebook e criou uma cópia para si? Foi lá salvar cópia no Drive e daí por diante? Porque senão qualquer alteração que vocês fizerem, vocês vão fazer justamente nesse aqui que está aberto agora. Então, beleza. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma string chamada... Eu estou declarando uma variável, é isso que eu estou fazendo. Declarando uma variável chamada string PCDados, né? E quando eu declaro a variável, eu estou simplesmente dando um nome legal para um endereço qualquer na memória que vai receber essa informação. Plataforma de ciência de dados aplicada à saúde desse formato. Então, eu executo essa célula. Por quê? Porque essa variável só vai passar a existir a partir do momento que eu executo. Beleza? Foi o Baltazar que colocou aqui. Está carregando lá alguma série de coisas. Então, beleza. Ele executou. Então, essa variável agora está na memória. Então, se eu quiser ver o conteúdo da variável, simplesmente escrevo string PCDados. E aí tem uma coisa diferente aqui, assim, que a gente vai encontrar no notebook para as outras IDEs e daí por diante. Em geral, se você quiser imprimir alguma coisa, você tem que usar uma funçãozinha chamada print, que vocês já viram da última vez. No notebook, você não precisa botar o print se o que você quer dar print está na última linha. Então, se você, por exemplo, quiser... Isso aqui funcionou na boa. Aqui, né? Repara que o que ele fez? Ele não deu print nesse cara. Ele simplesmente exibiu a saída do meu último comando. Se eu quisesse que esse cara fosse impresso de qualquer jeito, eu teria que dar um print aqui em cima. Para forçar que ele saia na saída padrão, que é aqui dentro do próprio notebook, naquela área de output que eu tenho ali embaixo. Então, o que eu quero chamar a atenção é porque tem situações em que você não sabe se vai entrar código depois, mas se você quiser realmente garantir que em qualquer situação seja impressa aquela informação, você chama a função print que ele vai jogar para a sua saída. Se você não quiser, se você sabe que é a última, você só verificando uma variável qualquer, você pode simplesmente colocar a variável que ele imprime sem problema nenhum. Eu estou falando isso porque no notebook isso aqui funciona. Se você estiver utilizando alguma IDE para isso, né, você não funcionar. Em geral, não funciona. Né? Ele simplesmente não faria, porque ele não saberia para onde, o que fazer com a variável. Aqui ele sabe que, assim, ó, ele implicitamente sabe que se você colocou uma variável e não disse para onde o que tem que fazer com ela, se você simplesmente está chamando a variável e você não disse o que fazer com ela, ele simplesmente pega e imprime na saída padrão. É como se ele chamasse o print, no fundo é isso. Deixa eu apagar. Então, declarei a variável. Então, esse cara aqui agora, string PCDados tem toda essa
string precisidade é uma variável que tem toda essa string aqui. E aí eu posso fazer uma coisa que vai ser muito útil para a gente aqui sim, e que permeia todo o uso do Python, que é fatiar alguma coisa que possa ser fatiável. O que eu quero dizer assim? O pessoal chama de slicing, né? Mas a ideia é que existem conjuntos ou coisas que podem ser vistas ou interpretadas como conjuntos e que eu posso fatiar esse conjunto. O que ele acabou de fazer ali agora? Ele pegou aquela string. Você pode, e o Python faz isso por padrão, entende que uma string é um conjunto de caracteres. O string é uma sequência de caracteres, é um conjunto de caracteres. O que ele fez foi simplesmente fazer o seguinte: pegue a string pcdash, que é a minha variável, e eu quero o elemento que está na posição 0. Então, eu passo um índice para ele, que assim, eu quero da posição 0. Se eu quiser, eu quero da posição 2, né? Ele vai exibir o A, porque a posição 0 é o P, a posição 1 é o L, e daí por diante. A gente começa contando em 0 aqui. Então, isso é uma forma de fazer um fatiamento, quando você quer uma coisa específica. E aí, na verdade, você pode fatiar coisas que são enumeráveis, de certa forma, ou que são contáveis, né? E imagine o seguinte: uma lista com vários nomes de pessoas, por exemplo, é uma coisa que é enumerável. Eu consigo saber qual é o nome que está na posição 0, ou de alguma forma eu consigo criar uma ordem qualquer e dizer essa vai ser a primeira, essa vai ser a segunda, e daí por diante. Tudo que você, qualquer conjunto que você possa, ou qualquer situação em que você possa fazer isso, eles são... eu posso fazer um slicing deles. E isso vai ser bastante útil, a gente vai trabalhar muito com isso hoje, e isso é um conceito que é muito importante entender, porque isso vai ser usado aqui assim para sempre para quem for utilizar o Python, né? O conceito de slice. Então, a primeira coisa aqui eu posso pegar qualquer caractere, se eu fizer um caractere específico, porque ele entende que uma string pode ser representada como um conjunto de caracteres, e aí por isso ele consegue fazer esse tipo de coisa. Então, posso fazer qualquer uma dessas coisas. Por acaso, o caractere 20 ainda também é a letra A. Uma das coisas que eu posso fazer, eu posso pegar um elemento dessa minha sequência, ou posso pegar fatias dessa sequência. Então, isso é muito interessante. Eu conheço muito pouco de R, então não consigo fazer analogias com R. Mas, assim, isso aqui eu sei que é muito parecido com a ideia, assim, com a ideia que tem no R e em várias outras linguagens, em que você consegue dizer o seguinte: eu quero os elementos que estão entre a posição 0 e a posição 4. E aí você consegue simplesmente executar e chegar nesse ponto aqui. Então, você consegue pegar uma fatia do jeito que você quiser. Se você quiser da posição 2 até a posição 4, você também consegue fazer. Uma coisa interessante é que, por exemplo, posição 0, a P é a posição 0, vamos botar aqui assim, P é a posição 0. Então, são 4 caracteres da posição 0, o P, o L, o A e o T, né? No fundo, se você for ver, o item da posição 4 é o A, que está fora. Por quê? Porque eu comecei a contar 0. Então, na verdade, de 0 a 4, inclui os caracteres da posição 0, 1, 2 e 3. São os 4 elementos que vão da posição 0, 1, 2 e 3. É isso que a gente está fazendo. Se eu quiser o que está na posição 4, na verdade, a posição 4 é o 5º elemento dessa lista. Perfeito? A gente tem algumas funções, e aí tem algumas coisas que é interessante entender que, assim, que existem paradigmas diferentes de programação dentro da própria linguagem Python. E aí eu não vou entrar no detalhe disso. Mas você tem... Ele tenta ter um pouco de cada paradigma que você possa utilizar ou combinar para resolver determinados problemas. Existem situações em que você vai chamar uma função, por exemplo, com uma função print. A função print é uma função que existe, que
é uma subrotina que pega e imprime aquilo ali dentro de uma... imprime alguma coisa dentro de da saída padrão. Vocês viram na aula passada, por exemplo, a função typing, que vai me dizer o tipo de saída, o tipo de variável que vem daquela saída, que é uma string, né? Isso é uma função, é um procedimento que está solto e implementado em algum lugar do Python. Vamos pensar dessa forma. Existe um outro paradigma que também é utilizado do Python, que é o paradigma da orientação a objeto. Então, você também tem estruturas que são estruturas orientadas a objetos. De forma muito simples, o que é a ideia? Qual é a ideia do objeto? É que, ao invés de você ter funções soltas, em que uma imprime, a outra vê o tipo, não sei o que, e daí por diante, você, na programação orientada a objeto, você cria uma estrutura, que é uma estrutura que é um conceito lógico, uma abstração que você cria sobre um conceito lógico. Por exemplo, a abstração que a gente vai falar agora é a abstração, a string. E nesse conjunto, você tem esse objeto isolado, e esse conjunto ele tem atributos e tem também comportamentos. O que são os atributos? O atributo dele, por exemplo, pode ser o tamanho dele. Pode ser o conteúdo dele, melhor. O conteúdo dele é um atributo, ou seja, o que está dentro dele. Agora, ele pode ter métodos, por exemplo. O que são os métodos? Os métodos são justamente essas, vamos chamar por enquanto de funções associadas a um tipo de objeto. Esse objeto, essa variável string PCDAS, ela aponta para um objeto que é um objeto do tipo string, e ele tem métodos. Então, assim, não é uma função... Repare bem o seguinte, o que eu quero mostrar é que isso não é uma função solta como o type. Ele é uma função associada a um objeto. Então, a função upper é uma função que existe dentro do objeto string. Tem outros objetos que podem não ter a função upper. A gente pode ter isso em alguns outros lugares. Então, aqui, eu quero mostrar isso aqui, assim, essa diferença. Por que em alguns casos você tem objeto, ponto, uma função, e em outros casos você pode ter a função solta? Porque são dois paradigmas diferentes. Tem um terceiro paradigma que mais à frente, eu acho que a gente não consegue trabalhar nesse curso, mas que, por exemplo, de programação funcional, que é bem interessante para você escrever menos código, é bem interessante, mas tem que... Se a gente entende um pouco como essas coisas funcionam, assim, eu não vou, obviamente, nesse curso aqui, assim, falar sobre criação de classes, objetos e daí por diante, mas usar esses objetos, entender quando é que a gente, por exemplo, pode chamar um upper. O upper aqui, em geral, eu preciso de um objeto que implemente essa função upper, e aí eu posso chamá-la. Né? Repare que eu não passo como parâmetro dentro dos parênteses. Eu, na verdade, já estou passando, é como se eu passasse esse tipo de coisa, quando eu digo assim, o objeto ponto upper. E o que a função upper faz no caso da string? O upper, no caso da string, ele pega o conteúdo da string, um atributo da string, e passa para maiúsculo. Tem a lower que vai passar para minúsculo. Deixa eu rodar que é mais fácil para a gente entender o que é que está acontecendo. Então, o que aconteceu? String.upper pegou a string e passou para maiúsculo. Lower, minúsculo. E aí, as outras, assim, a primeira letra da frase virou em maiúscula, e aqui embaixo a primeira letra de cada palavra colocando maiúscula. Então, na verdade, se você for ver, title, capitalize, lower e upper são 4 métodos do objeto string. E aí é legal porque é o seguinte, qualquer string que você criar no Python, em qualquer lugar, ele já nasce com esse tipo de comportamento. Esse comportamento pertence a qualquer string que você tenha. Tudo bem ou ficou muito confuso esse negócio? Bom, silêncio. Por enquanto está sem dúvidas aqui no chat e sem mãozinha levantada. Então, beleza. É porque eu vou tentar que, assim, se alguém tiver qualquer dúvida sobre como esse código aqui foi executado, na verdade eu chamei a função print, que ele pegou maiúsculo e combinou com a string.upper. Então foi isso que ele fez aqui, maiúsculo com a string.upper. Né? Então, assim, eu vou tentar chamar a atenção das estruturas que são importantes vocês prestarem atenção. Porque o resto, assim, tem muito curso Python por aí, no YouTube tem, no DataCamp tem milhões de lugares, assim, a gente pode ajudar em algumas questões.
sabe? Mas, assim, é importante entender as estruturas, porque para quem está começando a programar, eu sei que isso aqui é um pouco confuso, né? Uma outra estrutura que vocês viram na última vez, e a gente também vai voltar aqui, eu acho que vocês não viram o operador in, né? Não sei se viram na última aula o operador in, mas assim, esse aqui é um if, que é a estrutura básica, mas que todo mundo tem que entender muito bem como funciona, e entender os operadores, aqueles operadores quando você faz uma comparação como igual, maior, maior igual, e daí por diante. Operadores booleanos, né? Você tem que saber usar muito bem aquelas AND, OR da vida, usar os parênteses certos nos lugares certos, é sempre interessante. E aqui, o que esse if está fazendo? O if é um teste, ele está verificando se a palavra ciência está dentro da string PCDAS. É importante a gente lembrar que a string PCDAS é essa string aqui, ela não foi alterada. Então, o teste simplesmente verifica. Ciência está aqui dentro, né? É a plataforma de ciência de dados aplicada à saúde. E ele vai dizer que o valor não foi encontrado. Por quê? Isso aqui é para chamar a atenção que no Python você precisa prestar atenção, ele é case sensitive, ele diferencia de maiúsculos de minúsculos, então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Vocês, quando forem trabalhar com análise de dados, é muito comum que você chegue em um determinado ponto e você faça exatamente o que está aqui embaixo, e que você pegue, não, eu não sei como está vindo, porque o usuário digitou e eu não sei esse dado, se esse dado está vindo em maiúsculo ou minúsculo. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar a tua string de comparação, passa para minúsculo, e também a string que você está verificando, você pode passar ela para minúsculo. E aí, ele vai encontrar. Então, isso faz parte de algum pré-processamento e é muito comum que você precise fazer esse tipo de coisa. No dia a dia, quem trabalha com análise de dados faz isso no dia a dia quando está trabalhando com textos. Passa para minúsculos. Às vezes você tem que tirar de dentro de alguma string caracteres indesejados, por exemplo, quando você trabalha com captura de dados da internet, é muito comum vir no meio do teu texto, por exemplo, caracteres de HTML, marcações de negrito, itálico, outros caracteres estranhos. E aí você tem que fazer todo um pré-processamento para depois começar a fazer a tua análise, né? E no fundo, à medida que a gente vai se aprofundando nisso, a gente descobre que 80%, 90% do tempo é pré-processamento, o resto é análise. Jefferson, Tem? o Ronaldo está perguntando sobre o encadeamento de métodos. Se é possível fazer um lower e depois um upper na mesma linha. Vamos lá. Tudo depende de uma coisa. Por exemplo, vamos aqui. E aí, o que eu falei antes... Aproveito o ensejo para perguntar se existem... Bom, esses métodos são padrões importantes, mas existem outros métodos associados a strings que são igualmente importantes, como, por exemplo, retirada de espaços no início, no fim ou entre as palavras, né? Aí, no exemplo que eu coloquei, upper.lower, não faz tanto sentido, né? Que vai botar todas os caracteres maiúsculos depois minúsculos, mas faria sentido, por exemplo, se fosse uma concatenação de tarefas onde jogasse todas as letras para maiúsculo e retirasse os espaços, por exemplo, ou retirasse a acentuação, outra tarefa. Sim. É muito comum, eu faço isso, já fiz isso 500 vezes. Você pega um texto, por exemplo, que foi capturado de algum site. Aí você pega o texto, aí você passa por um primeiro analisador que arranca, por exemplo, todos os caracteres que são caracteres, por exemplo, de marcações HTML. Os pesos, hrefs, aquelas coisas todas. Arranca aquilo, aí depois você pega, passa, por exemplo, por algum outro cara que joga todo mundo para minúsculo. Aí depois você pega, por exemplo, às vezes, passa por um outro cara que vai tirar os acentos e cedilhas. Porque, às vezes, assim, você não sabe como o usuário cadastrou. E aí você sabe que a galera na internet é muito criativa com a ortografia. Então, às vezes, assim, tem a galera que abriu mão de usar acentuação, né? Então, assim, às vezes vale a pena, dependendo do contexto, você simplesmente arranca todos os acentos. Vamos trabalhar sem acentos. Vamos ver se a gente chega em algum lugar, né? Então, às vezes tem essas coisas.
Mas para responder esse tipo de coisa que você perguntou, é assim, o que eu falei antes, felizmente, vai me ajudar nesse tipo de coisa. Então, o que eu fiz? Aqui embaixo, essa saída é o string pcdash.lower. O que ele está fazendo? Ele pegou aquela string, passou para minúsculo, beleza? Repara bem o seguinte, a saída seria essa aqui. Eu botei agora um type aqui. Se eu botar o type, o que aconteceu? A minha saída é uma string, beleza? E aí você perguntou, eu posso fazer uma coisa maluca, que assim, que não faz muito sentido, por exemplo, ponto upper. E aí vamos pensar se eu posso ou não posso, por que eu poderia, por que eu não poderia. O que acontece é o seguinte, o ponto upper, ele é um método de strings, beleza? Pode ser que outras classes tenham esse método também, mas assim, string eu sei que tem upper. O que me diz se eu posso usar o upper ou não é se o que vem antes é uma string. Sacou? Então, por exemplo, nesse caso, sim, eu posso usar. Nesse caso. Por mais que assim, por mais que eu tenha feito assim, uma coisa que joga para minúsculo, depois joga para maiúsculo, ou seja, não faz sentido algum, eu poderia simplesmente arrancar esse cara fora aqui, mas ele serve para exibir, e assim, eu quero que vocês prestem muita atenção na sutileza disso aqui, porque vocês vão se deparar com esse tipo de problema e vão lembrar lá na frente. Você tem que saber se esse método existe, se ele vai estar disponível, depende do que é que eu estou, qual é a saída do outro cara anterior. Porque, às vezes, o que acaba acontecendo é que você tem uma... Se a saída do cara anterior não fosse uma string, eu não poderia chamar o upper. Você entendeu? Imagina que fosse um número, a saída. Eu fizesse assim, a contagem de caracteres, por exemplo. E ao invés de sair uma string, o resultado fosse um número, 20 caracteres. Eu não teria o upper, porque a saída foi um inteiro e não uma string. Deu para entender isso? Sim, sim. E aí ele retornaria um erro. Exatamente. Porque ele diria, por exemplo, vamos pegar um número aqui, assim, 25, ponto upper. Ele vai dizer o seguinte, cara, essa sintaxe está inválida. Okay. Agora, se você tiver uma string aqui na frente, ele funcionou. Ele passou 25 para maiúsculo, que quer dizer absolutamente nada. 25 continua sendo 25. Né? Mas como é uma string, o upper está disponível para ele. Botei um A agora só para mudar ele um pouquinho. Tudo bem? Então, se um dia você for criar os teus objetos e daí por diante, esse encadeamento, você tem que, no teu projeto, pensar no seguinte. Se eu quero encadeamento, o retorno dos meus métodos tem que ser compatível com o que eu quero encadear depois. Entendeu? Aí você pode fazer uns encadeamentos malucos. Perfeito. A saída da primeira tarefa, digamos, é o objeto de entrada da tarefa subsequente. Exatamente. E aí você pode fazer coisas como, por exemplo... Posso fazer isso aqui, porque esse cara aqui é uma string, a saída desse cara 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 é uma string. E aí, o que aconteceu aqui agora? Você notou? Isso aqui é um antipadrão. Isso é o que as pessoas chamam de código macarrônico, em que você começa a encadear muitas coisas. Às vezes, isso é uma das coisas assim que eu gosto muito de chamar a atenção, até para os meninos que trabalham comigo aqui, assim, é que, às vezes, você escreve um código bem enxuto, bem conciso, mas você tem que se preocupar com o dia que alguém vai ter que dar manutenção nisso. Então, às vezes, e em geral eu te digo isso, vale mais a pena você quebrar isso em várias linhas para deixar claro, e a gente vai ver um outro exemplo sobre isso mais à frente. Quebrar isso em várias linhas para deixar claro qual era a tua intenção aqui. Quebrar em vários passos. Aqui eu faço isso, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Ao invés de encadear vários métodos. Então, assim, esse aqui é um exemplo extremo, obviamente não faça isso aqui, mas assim, você vê que funciona, mas não é o tipo de coisa que a gente deveria fazer, porque outras pessoas vão dar manutenção no nosso código, e
ter um código legível é importante, né? Para as outras pessoas que vão dar manutenção ao nosso código e para a gente mesmo conseguir lembrar por que a gente fez isso há 6 meses atrás. Voltamos para cá. Né? Então, aqui assim, aqui a gente viu que ciência tal, o valor foi encontrado, por quê? Porque eu joguei ele para minúsculo e também fiz a mesma coisa, a string pcdados, ponto lower, joguei ele para minúsculo do mesmo jeito. Né? E aqui ele encontrou for. Deixa eu ver só. Tem aqui plataforma também. Por isso que foi encontrada a string. Então, jogou para minúsculo, tá, e vai encontrar sem problema nenhum. Então, uma das formas de você saber se alguma coisa está dentro de outra coisa, e aí, isso aqui pode ser procurado dentro de qualquer coisa que você consiga, de alguma forma, fatiar. Né? Por exemplo, eu poderia procurar pela string dentro de uma lista também. Sim? Opa, desculpa. O Marcel levantou a mão. Sim, doutor Marcelo. Oi, Jefferson, tudo bom? Bom Tudo dia bom, para Roberto? todos. O que sempre perguntam nas aulas é, eu preciso saber decor todos os métodos que estão associados a cada tipo. Por exemplo, eu quero trabalhar com string, mas eu não sei que métodos eu posso usar. O que eu preciso fazer? Estou trabalhando com float e não sei que métodos eu tenho à disposição. O que eu faço, Jefferson? Então, vamos lá. Muito boa pergunta, né? Lá na frente eu já ia Pergunta de voltar para esse... advogado do diabo. Não, mas é ótimo, porque isso, assim, se nós estivéssemos programando há uns 30 anos atrás, eu diria que sim, você vai ter que decorar praticamente tudo. Hoje em dia, assim, não se preocupe em decorar absolutamente nada, mas se preocupe em saber o que existe. Então, assim, eu não tenho uma pretensão de que vocês saiam da aula de hoje aqui, assim, sabendo usar exatamente 100% do que a gente mostrou aqui. Mas eu quero que vocês se preocupem em entender o que está por trás de cada uma dessas coisas, as estruturas, como é que eu encontro. E uma das coisas assim, que eu queria falar na aula de hoje é como é que eu encontro as coisas. E, basicamente, você encontra na internet as coisas se você souber fazer a pergunta correta. Nesse caso, é bem simples, para responder o que o Marcel falou. Então, por exemplo, se eu procurar lá por Python string methods, aí a gente já chega num link bom, que é o link da W3 Schools. Né? Aqui embaixo a gente tem um link que é do próprio site do Python. Então, vamos dar uma olhada nesse primeiro aqui, os métodos da W3 School. Né? Aqui você tem Capitalize, e a gente vai ter uma quantidade enorme. Obviamente, assim, eu não consigo falar de todos esses métodos aqui hoje. Vou falar de alguns deles que são bem importantes, mas assim, a gente tem uma quantidade enorme. Muitos desses aqui eu nunca usei, nunca precisei usar. E às vezes, assim, vale a pena a gente saber que esses métodos existem. Mas esses são métodos de strings. Então, assim, repara bem o seguinte, são métodos de strings. Então, é string, ponto, o método. Essa é a sintaxe. E é isso que eu quero que fique na cabeça de vocês. Quando eu for utilizar os métodos de algum tipo de objeto, e string é um objeto para o Python, você vai chamar a string, ponto, o método. Então, a gente viu, por exemplo, o upper, que a gente viu agora há pouco, está aqui embaixo. É super fácil encontrar exemplos, e esse exemplo aqui do W3 School, você tem aqui assim, por exemplo, ele mostra uma variável sendo declarada, o resultado ele armazena numa variável x, txt.upper, e depois dá um print. Simplesmente é isso que ele vai fazer. E no W3 Schools ele é interessante porque, até para brincar mesmo, porque ele permite que você possa executar esse código. Então, simplesmente ele tem um código aqui, você poderia executar o código. E ele mostra aqui do lado, Hello, my friends, em maiúsculos. E você pode mudar, obviamente, aqui, e brincando já vê a saída automaticamente dentro dele. E, obviamente, e o interessante é que vocês têm uma quantidade enorme de coisas aqui dentro da W3 Schools que vocês podem dar uma olhada. Voltando para os string methods, então é assim que vocês vão descobrindo quais são os métodos possíveis. Respondi, doutor Marcel?
Sim, respondido. Isso aí os alunos sempre perguntam, eu gosto sempre de falar no começo, porque o pessoal assusta com a quantidade de métodos que cada objeto tem. E aí, por dentro também, Jefferson, dá para mostrar uma lista, né? Quando você dá o método e bate o tab, você já vê uma lista do que dá para fazer também. Sim, sim. Existem várias formas. Aqui dentro também eu posso mostrar já já. Quer ver? Quando você tem uma string qualquer, vamos até usar a nossa variável mesmo. String PCDAG. Quando eu bato um ponto aqui, o capitalize já está aqui. Então, são métodos que eu tenho, né, para utilizar. Ele já lista aquilo ali. Mas se você não quiser usar por aqui, sem problema. Você procura na internet e vai encontrar. É muito interessante, assim, você com o tempo, você começa a aprender quais são os sites mais confiáveis, aquele que você encontra a resposta mais rápido, você aprende a navegar nesses sites e aí começa a ficar muito mais simples. Dentro das strings ainda, assim, eu tentei fazer mais devagar essa primeira parte, porque eu acho que tem conceitos assim que são muito importantes e que vão ser úteis para a gente até facilitar a vida para essa aula e para outra aula. Tem um método que é muito, muito, muito utilizado, que é o método split, que a gente vai mostrar aqui agora. E isso aqui é uma das coisas mais comuns do mundo, que assim, quem trabalha com análise de dados, certamente já o SPSS ou com R, ou qualquer outra coisa, já precisou usar alguma coisa do tipo split. Split é o seguinte, às vezes você recebe uma string que vem aqui assim, uma série de frutas, a string de frutas que é banana, maçã, pera, kiwi, uva e morango. Você recebe ele, assim, o ideal seria que estivesse vindo como uma lista, e não como uma string só, porque são itens diferentes, mas que vêm juntos. Por exemplo, no SIM, a causa básica de óbito aqui, assim, tem alguns casos em que, na verdade, você tem uma causa básica com um asterisco, outra causa básica, assim, envolvida, você tem, às vezes, várias estruturas juntas, vários valores juntos, porque como ele não tinha como colocar em campos diferentes, só tinha um campo, aí os caras começam a colocar, a ser criativos, botam um ponto e vírgula para separar, botam um asterisco, botam outra coisa qualquer para separar, mas são valores, e aí às vezes você quer separar isso em itens diferentes. Eu vou mostrar aqui como é que o split funciona. O split, o que aconteceu? Ele deu os dois exemplos do split. Quando você deu só o split, ele não fez absolutamente nada. Ele simplesmente transformou numa lista, na verdade, era uma string, ele transformou numa lista, esse abre colchete e fecha colchete é o indicador de que aquele objeto agora é uma lista. Se você botar um type na frente dele, você vai encontrar ele vai te dizer que esse cara agora é uma lista. Ou seja, você vê aqui em type, ele vai dizer que aquele objeto é da classe list. Vou voltar aqui. Então, ele transformou numa lista, mas uma lista com um único... Eu preparei aqui o site para receber a versão nova do PHP. Oi? Eu estou tentando falar com a Cássio e ele não me respondeu ainda. Então, se você tem alguém quiser desenvolver o novo site, está à disposição. Viu? Cara, acho que seu microfone está aberto. Colocar um vídeo... Alô? O banner não foi feito para isso. Tá. Alô? Bom... Vamos lá. Você então, pode desligar. Se você é o host, você pode desligar. Verdade. Só dar um mute aí nele. Uhum. Eu até tentei aqui também, mas não... Desligou. Não, agora já foi, já. Resolvido. Porque quando você está apresentando aqui assim, eu sou o host, então assim, quando você está apresentando, são várias páginas para encontrar a pessoa. Então vamos lá. Então o que acontece? O split, ele vai pegar uma string e vai retornar como uma lista. Só que, como, por exemplo, eu não passei nenhum parâmetro para ele, ou seja, ele não sabe que os itens estão sendo separados por uma vírgula. Como ele não sabe isso, ele transformou aquilo ali numa lista com um único valor, que é uma string zona, que é com a mesma coisa. No segundo caso, eu passo um parâmetro para esse método. Eu vou começar a usar essas palavras, assim, parâmetro, método, e daí por diante. Vocês já entenderam por quê. Então, tem o objeto string, eu chamo o método split e estou passando um parâmetro sep, que é o separador dele. Né? Então, não tem nenhum problema. Assim, se você quiser, poxa, eu queria entender um pouquinho melhor, ver exemplos e daí por diante, a internet é o melhor lugar para esse tipo de coisa. Então, você procurar aqui assim, Python string método split. Você vai encontrar milhões de exemplos sobre esse tipo de coisa.
Mas esse aqui é o parâmetro mais importante dele, que é o CEP, que você vai dizer qual é o separador dessa string. Quando eu digo que o separador é a vírgula, o que acaba acontecendo é que ele vai fazer isso aqui, ó. Ele separa em vários elementos, em 6 elementos, a partir do ponto da vírgula. E isso aqui, você pode ter certeza. Isso aqui, esse é um método que vocês vão utilizar, que assim, no dia a dia. Né? No caso do Google Colab, você bota o mouse em cima, ele também mostra lá os parâmetros lá em cima. Então, você tem esse tipo de coisa, você pode ver. Eu posso... Tudo bem com o split? Vamos para o próximo, que é o método chamado strip. O strip, ele vai arrancar fora os caracteres, que são caracteres não visíveis, digamos assim, né? Ele tira espaços antes e depois, né? Você tem, a maior parte das linguagens eles chamam de trim, né? R-trim, L-trim, coisas desse tipo, né? Aqui você faz um strip, que é um método, você utiliza o método strip quando você quer tirar. Isso é muito comum também, porque às vezes você não sabe como o cara digitou, como é que foi feita a separação, porque, por exemplo, quer ver? Deixa eu voltar aqui em cima, por exemplo, às vezes é isso aqui, ó. Repara bem o seguinte, eu fiz o split na vírgula, mas tinha um espaço antes. Então, às vezes, o que você precisa fazer é pegar, separar em vírgulas e depois rodar um strip em cada item desse aqui. Aí você vai rodar essa lista toda, pega o primeiro item e faz um strip. Não precisava. Pega o segundo item, vai arrancar esse espaço da frente, vai virar só maçã mesmo, e daí por diante. Então, é o tipo de coisa que você pode fazer. Uma das coisas assim, o split, quando você não faz... O split, se você não passa nenhum parâmetro para o split, ele vai procurar espaço, então ele quebra no espaço. Repara bem o seguinte, ele quebrou no espaço, então a vírgula ficou com a primeira string. Perfeito? Diferente do de baixo que quebrou na vírgula. Aí eu disse para ele, eu quero que você quebre na vírgula. Foi incisivo. Perfeito? Bom, voltando para o strip. Então, o strip é o cara que, assim, que também tem que estar na sua caixa de ferramentas. Normalmente, ele trabalha junto com o split. Em algum momento, você tem que arrancar fora. E, assim, e às vezes, assim, mesmo quando você acha que não precisa, vale a pena dar uma passada nele. Porque, assim, cara, os usuários são muito criativos e na hora de atrapalhar a vida de quem vai fazer análise dos dados. Né? Aqui... Né? Você utilizou o print, né? Utilizou a função len, que eu não sei, é do inglês length, né? E a ideia é contar, quando você faz um len de uma string, ele vai retornar para você, ele vai contar o número de caracteres que você tem dentro de uma string. Len vai contar o número de coisas, desde que aquilo ali seja algo enumerável. Né? Então, por exemplo, numa lista, ele consegue contar e vai te dizer que tem 6 elementos. Então, o len, quando você aplica numa lista, ele vai te dizer o número de itens do elemento, e o len, quando você aplica numa string, ele vai te contar o número de caracteres. Então, ele pode ter comportamentos diferentes de acordo com o objeto que você está passando para ele. E o que esse exemplo mostra é que você tem um tamanho da string, mas quando você faz o strip, como ele tira os espaços que estão antes e depois, ele vai ter outro tamanho. Então, vai ocupar tamanhos diferentes, né? Arrancando aqueles caracteres, entre aspas, invisíveis. Né? O método replace. O método replace, o que ele faz? Ele simplesmente vai fazer... Esse é outro método também. Esses métodos são muito úteis. Ele pode fazer coisas... Ele troca uma substring por outra substring dentro de uma string. Então, eu tenho uma string que chama numString, eu tenho uma string 1,564. Repara, como é que eu sei que é uma string e não é um número? Por causa das aspas simples em volta. Se eu tirar essas aspas aqui, isso, quando eu executar essa célula, ele vai criar uma variável que é uma variável float. Na verdade, nem isso, vai dar um erro. Né? Por quê? Porque o separador aqui deveria ser o ponto. E aí, repara bem o seguinte. Google, fica quieto.
Essa Google é uma enxerida. Pô, brincadeira. O cara se metendo aqui. Então, vamos lá. Então, voltamos. Eu tenho uma variável, que é uma string, né? E que tem uma vírgula dentro. Então, nesse caso, a ideia era simplesmente, eu pego essa string e vou chamar um método chamado replace. O que o método replace faz? Ele pega a string, procura o primeiro caractere, ou essa primeira substring, que é a vírgula, e troca pelo ponto. Só isso. Esse é um tipo de pré-processamento também que a gente é muito, 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 muito comum a gente precisar utilizar. Muito comum. Porque às vezes, assim, e isso acontece, às vezes você pega bases de dados do país e às vezes você pega os dados, sei lá, do Amazonas, vem com vírgula e como separador para decimais, do Amazonas vem com vírgula e do Ceará vem com ponto. Às vezes acontecem as coisas assim. Aqui tem um outro exemplo em que a gente faz uma conversão e aí começa a ter problemas com essa conversão porque ele estava esperando que fosse um ponto separador. Porque lembra que isso aqui trabalha com formato que é o formato que vai estar nos Estados Unidos, que é definido nos Estados Unidos. Então, se você botar vírgula como separador de inteiros para decimais, ele vai te dar um erro. Deixa eu fechar isso aqui. E aí, como pré-processamento, ele propõe, né, o exercício aqui propõe, basicamente, esse tipo de coisa. Eu recebo um número, e você pensa no seguinte, pensa que você tem uma lista enorme de números, alguns com ponto e alguns com vírgula, no separador de inteiros para decimais. Vale a pena você rodar ele todo, você faz um replace de cada um dos itens para depois fazer a conversão para o teu float. É isso que ele vai propor aqui agora. Então, repara, aqui ele conseguiu fazer porque ele, no primeiro momento, ele pegou esse número de string, que era uma string com vírgula. Aqui eu já tenho uma string com um ponto, porque eu fiz o replace. E aqui eu consigo transformar, usar a função float para fazer um casting, para fazer uma conversão do tipo de string para um tipo float, que é um tipo de ponto flutuante. Então, agora eu não tenho mais uma string, eu tenho aqui agora um tipo que é o tipo float. Tudo bem? E todos os métodos associados ao float agora, né, Jefferson? Exatamente. Exatamente. E aí você pode fazer uma série de coisas agora, que é um float. Desde que, assim, os objetos, assim, os métodos que se aplicam a float você pode utilizar. Você não pode usar, por exemplo, um upper para ele. Que é aquela coisa que a gente conversou. Tem um método que, assim, de strings formatadas que é bem interessante, que é basicamente o seguinte, você coloca um F antes da sua string, imagina, e você determina os pontos em que você quer inserir o conteúdo de alguma variável. Então, você pega, por exemplo, escreve assim, olá, meu nome é, entre chaves, você bota uma variável que você declarou antes, e daí por diante fecha a string. Só o fato de você botar esse F minúsculo antes, permite que você possa, de certa forma, que assim, injetar o conteúdo de uma variável dentro da sua string e aí já sai formatado dessa forma aqui. É uma forma que, assim, tem sido muito utilizada ultimamente. Existem várias formas de fazer isso no Python, várias formas mesmo, mas é uma forma bem elegante no final, de você ter uma saída que seja interessante. Isso poderia ser feito de várias formas, mas essa aqui também é uma forma bastante utilizada hoje em dia. E aí a gente acaba, por enquanto, aqui assim, esse papo sobre strings. Tudo bem? Alguma questão? Bom, beleza. Então, deixa eu voltar aqui e fechar. Sim, digamos lá, eu quero, naquele exemplo do Igor Moraes, Tá. @esse e tal, né? Eu quero ter apenas o nome dele, o Igor Moraes. Então, eu quero retirar o at e o que vem depois do at. Aí, pois é, eu fiz um encadeamento aí, botei um strip lá na frente, mas não funcionou. Só tira os espaços, me deixa o at e aí ele corta a partir, mas como fala... Por exemplo. Ok, ele tira o at e separa, e aí tal, e aí eu apago, ok. Mas aí, tipo, eu teria como escolher um strip de at para frente. Teria como fazer isso também? Entendeu? O que eu fiz?
Aí eu fiz o encadeamento, assim, já está começando a ficar muito grande, mas ainda dá para entender o que está acontecendo. Sim, sim. Eu fiz o strip Uhum. e depois eu fiz um split no meu strip, que na verdade o split é isso que está em cima aqui, assim, sem os Isso, sim, espaços. sim, a mesma coisa. Depois eu fiz o split e separei todo, assim, que tá. Isso. Separei em arrobas. E depois eu Isso. posso, como na verdade o cara de baixo é alguém fatiável, de certa forma, eu digo para ele o seguinte: eu quero só o elemento que está na posição 0. Como é que eu digo isso? Faço isso aqui. Hum. Peguei o Igor Moraes. Se eu quiser só o elemento que está depois, aí eu pego só o domínio do servidor dele. Então eu posso escolher o que é que eu quero pegar dessa lista aqui embaixo. E aí, title, Igor Moraes, aí pega o nome dele completo, eu posso jogar title aí. Uhum. Aí que faz Não, e aí você pode fazer coisas assim, ó. É. Sim, por exemplo, você pode fazer uma coisa desse tipo aqui, que eu não aconselho. O que eu fiz? Eu agora já tinha pego até o 0, eu peguei o Igor.Moraes, depois dou um split com um ponto para separar Igor de Moraes, e depois eu faço isso aqui. E aí, se alguém fizer isso aqui no código, você pode internar. Porque, assim, depois, para entender, repara bem o seguinte, olha como é que eu posso fazer, a sintaxe permite esse tipo de coisa, mas, pelo amor de Deus, não faça isso, sabe? Não basta programar, a gente tem que programar pensando que... Uma vez eu tive uma aula com um cara que falava assim, programa como se a outra pessoa que vai pegar o teu código seja um psicopata. Que esse cara pode vir atrás de você se ele ficar com raiva de você. Então, programe pensando em legibilidade. E essa linha aqui não é nada legível. Tudo bem? Sim, obrigada. Nada. Foi muito boa essa pergunta, Ximeno, porque é o tipo da coisa que, assim, que você só consegue fazer aquilo ali se você entendeu que, assim, esse encadeamento, entendeu o que é um objeto com seu método, o que é a saída de um objeto, de um método, que, por exemplo, você tem uma string e faz um split, mas a saída do strip, por exemplo, quando você tira espaços antes e depois, mas a saída dele também é uma string. Aí você tem de novo os métodos de string. E aí você pode ir encadeando coisas loucas ali depois. Bom, aqui agora a gente vai brincar um pouquinho com for e while. O pessoal de R já conhece aqui de trás para frente e as várias formas de fazer esse tipo de coisa, que são as estruturas de repetição, né? As estruturas de repetição, elas vão permitir que você possa criar iterações, que você possa caminhar ao longo de alguma coisa que seja iterável. Então, por exemplo, aqui em cima já tem um exemplo de uma lista, que tem os números 1, 2, 3, pode ser qualquer outra coisa, mas, assim, são umas coisas que... alguma coisa que você consegue definir algum tipo de ordem para aquilo. E que você consiga fatiar também, que, assim, normalmente tem esse tipo de característica, em que você pode pegar aqui, assim, você tem o primeiro item, depois o segundo, depois o terceiro, eu posso misturar, eu posso fazer em ordem inversa, eu posso fazer qualquer coisa com isso, mas, independente da bagunça que eu faça, eu consigo dizer, pensa, você pega todos aqueles números, joga dentro de uma caixa e mistura, mas você tem um elemento, depois tem um elemento, e tem uma hora que acabam os elementos. Quando você tem esse tipo de coisa, você consegue iterar sobre eles e usar essas estruturas de loop, de iteração, como for e while. Só para dar, assim, quando eu falo de iteração, de coisa enumerável, coisa desse tipo, eu estou fazendo um contraponto com coisas que eu não consigo enumerar. Por exemplo, o número de... Quantos números eu tenho entre o inteiro 0 e o inteiro 1? Assim, quantos números reais eu tenho entre 0 e 1? Eu não consigo dizer qual é o primeiro número real depois de 0. Eu não consigo dizer isso. Eu não conseguiria iterar sobre uma lista que tivesse esses números, que são infinitos, mas, assim, quando você não consegue identificar, poxa, vou pegar o primeiro, qual é o primeiro? Eu não consigo dizer qual é o primeiro número maior que 0, isso me cria um problema. Bom, deixa para lá, deixa a matemática para lá. Então, as iterações, elas servem para quando eu quero percorrer
uma lista, por exemplo. Vamos começar com esse exemplo simples. Então, eu tenho uma lista aqui, assim, por exemplo, de valores aqui. Valores de 1 até 10. Uma outra forma de criar uma lista também seria simplesmente utilizar a função range, que é uma função interna do Python, que cria para você uma lista. Não é bem isso, já volto para explicar um pouco melhor do que isso. Ele cria um cara sobre o qual, pensa numa caixa preta no qual você pode meter a mão e pegar um próximo. E até uma hora que você descobre que acabou. Ele não cria lista automaticamente. Ele cria uma caixa preta em que você pode ir tirando e sabendo, olha, repito mais uma vez? Sim, porque tem alguém na caixa. Repito mais uma vez? Até uma hora que a caixa ficou vazia e você sabe o seguinte, está na hora de parar. Né? Então, é isso que ele vai fazer. Então, aqui, nesse código, deixa eu dar uma olhadinha aqui, você tem, e essa é uma diferença, você tem uma lista de valores que vão de 1 a 10. Embaixo, eu crio um intervalo, né, a variável valores range recebe esse intervalo, que vai de 1 até 10, e é um intervalo que é aberto à direita. Isso quer dizer que é até 10, não incluindo 10. Então, no fundo, ele está criando um intervalo que é como se você pensasse naquela tua caixinha preta com números de 1 até 9, que é isso que vocês vão ver aqui embaixo. Então, essa é uma das coisas assim que a gente tem que prestar atenção, que quando a gente usa a função range, se eu quisesse que fosse até 10, eu teria que fazer isso aqui. Botar até 11, porque eu sei que o limite superior não vai ser incluído, e aí eu tenho duas listas exatamente iguais. Perfeito? Eu acho que eu posso... Qual é a diferença de um para o outro aqui? Deixa eu voltar aqui embaixo, acho que vai ficar mais fácil de explicar algumas coisas. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim, claro. Quando a gente faz o range de valores quebrados, por exemplo, como que seria essa questão dele ser aberto no limite superior? Cara, é porque é o seguinte, valores quebrados, o que a gente está falando, são, de qualquer forma, você vai ter que definir um conjunto enumerável. Então, você pode fazer o seguinte, eu quero 100 valores entre 1 e 2, eu quero 100 valores. Perfeito? Divida esse intervalo entre 100 valores. Quando você faz isso, de qualquer forma, você está criando uma caixinha preta com 100 valores que vai, na verdade, assim, sei lá, alguma coisa do tipo 0, do segundo é 0,02, alguma coisa desse tipo. Perfeito? E daí por diante. E aí o 2 não vai entrar. Vai parar lá em 1,98. Entendi. Então, no caso, ele vai continuar fazendo normal a quebra dos pontos, mas ele só não inclui a última. Exatamente. Exatamente. Essa é a regra geral, que assim, tipo, listas começam em 0, o primeiro índice é 0, normalmente as listas, assim, esses ranges e várias coisas que você vai fazer, eles são abertos à direita, então você tem que prestar atenção nisso, assim. Repara que, assim, eu não estou muito preocupado que vocês decorem cada uma dessas coisas, entendam os detalhes, mas, assim, entendam a forma geral, porque isso, a forma de pensar, a forma como o Python trabalha, sabe? Pode ser interessante. Obrigado. Beleza? Qual é a diferença, por exemplo, desse primeiro caso? Repara, só recapitulando, eu tenho duas variáveis. A variável valores, que é uma lista, e a variável valores range, que é um range. Né? Que é o seguinte. Esse primeiro cara, ele é simplesmente o seguinte. A estrutura de um for dentro do Python é basicamente o seguinte. Você tem uma lista, você tem que ter alguma coisa iterável, alguma coisa enumerável. E aí, o que eu faço? Ele vai fazer o seguinte, para cada valor é o nome de uma variável, podia ser x, podia ser qualquer outra coisa, x, pode ser isso aqui, que também vai funcionar. Se eu pegar isso aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Não precisa ser palavra valor. Então, para cada variável dentro de valores, e ele entende cada elemento, na verdade, para cada elemento dentro de valores, que elementos são esses? 1, 2, 3... imprima o valor. Imprima essa variável. Para cada elemento, é isso que esse código simplesmente está dizendo assim, tenta entender, quase como se fosse em português isso aqui. Para cada elemento dentro de valores, imprima esse valor. Só isso. Né? Aqui embaixo, é a mesma coisa, só que para cada elemento dentro de valores range. E aí ele vai até 9, por aquele motivo que eu falei antes. Né? Aí, por exemplo, por que eu uso
o primeiro ou o segundo? Em geral, eu diria para você, por que eu usaria normalmente o segundo? Porque, primeiro, é o seguinte, você não precisa listar todos os itens. Você dá só os intervalos. Vai de 1 até 10, ou até 11, ou até 1.000, ou até 10 milhões. Você não precisa ser exaustivo na hora de dizer qual é o tamanho, né? E segunda coisa também, tem uma questão de otimização, é que, na verdade, é o seguinte, quando você usa a função range, ele não cria, porque antigamente criava, você bota, por exemplo, de 1 até 1.000, ele criava 1.000 posições na memória e criava uma lista automaticamente com 1.000 posições, com 0, 1, 2, até 999. E se você criasse um range de 1 até 1 milhão, ele criaria 1 milhão de posições na memória para guardar 1 milhão de valores. Hoje, ele faz diferente. Ele, na verdade, ele te devolve o que eles chamam de um iterator. Iterator é como se você fizesse o seguinte, você vai lá e cutuca ele, fala, tem mais algum número? Ele sabe os limites, ele sabe que o começa em 1 e termina em 10. Então, se, por exemplo, a primeira vez que ele passa, ele tem 1. E aí, você passou, voltou nesse loop, voltou a executar, ele vai executar enquanto tiver valor nessa lista, ele tem o 2, tem mais algum número? Tem um 3. Quando chegou em 9, ele sabe que chegou no final, que está vazia a caixa. E ele já parou. Então, repara que ele não precisou, a mudança de estratégia faz com que ele não precise criar na memória todos os números de uma vez. Ele sabe o início, sabe o final e sabe como ir de um até o outro, que é só, no caso, somar um a mais. Perfeito? Então, essa é uma mudança interessante. E aí, às vezes, a gente faz isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Quando você faz assim, range de 1 até 5, o que ele faz é te devolver um objeto range, que é um iterator, de 1 até 5, que é basicamente o seguinte, eu sei que começa em 1, eu sei que começa em 5, e eu trabalho dentro dos números inteiros. Então, é só somar mais um que eu vou para o próximo até chegar no 5. Tem o início, o fim e acabou. Né? Então, ele tem simplesmente o iterator, ele não tem uma lista. Mas se você quiser o seguinte, cara, eu quero que você abra uma lista, aloque todos os caras da memória. Aí você pode simplesmente forçar isso, fazendo a conversão daquele range daquele iterator para uma lista. Aí ele cria tudo na memória. Mas o que aconteceria quando eu faço isso aqui é que ele, na verdade, ele vai criar uma lista lá. Ele alocou tudo isso na memória, está ocupando tudo isso na memória. Se você botar 50.000 ali, ele vai continuar ocupando ali. Isso foi uma das coisas que mudou nos últimos anos no Python, que assim, porque realmente não fazia sentido algum quando a gente precisa só de um iterator eu só preciso, na verdade, de alguém que vai me dizendo o seguinte, olha, continua que tem mais, continua que tem mais, continua. Eu não precisava ter isso tudo na memória. Nesse exemplo aqui eu tenho uma lista, e uma lista, como é também um objeto sobre o qual eu consigo iterar, eu consigo utilizar ele como uma coleção dentro de meu for, e ele vai simplesmente fazer isso aqui. Então, para cada elemento em frutas, print esse elemento. Foi isso que foi feito. Aí, aquele exemplo que eu tinha dado antes, lembra que eu falei aqui assim? Poxa, às vezes, no meio do processo todo, você tem caras que vêm com espaço antes, depois, daí por diante. E aí você pode fazer isso aqui. Chamar o método, à medida que você vai iterando por ele, você vai passando por elemento, você vai fazendo um strip dele. E aí você começa a combinar aquelas coisas todas que nós tínhamos antes. É isso que está sendo feito aqui agora. E pode combinar todas aquelas coisas. Ah, eu queria também o upper. Poxa, então beleza. E aí saber encadear, saber essas coisas todas se torna importante. Perfeito? Voltamos ao que era. Uma outra coisa assim, no for, em geral, se você não quiser fazer muita ginástica, o que você quer fazer é simplesmente iterar um número de vezes e você sabe o número de vezes que você quer iterar. Então, aqui, quando você diz, por exemplo, frutas, eu tenho 4 elementos, eu sei que ele vai rodar 4 vezes. Mas se você quer fazer isso um número arbitrário de vezes, imagina o seguinte, você quer gerar
você quer fazer um cálculo qualquer que depende de algum número que seja sorteado, seja escolhido aleatoriamente, que obedece a uma determinada distribuição. E para cada vez que você roda, você faz um sorteio novo. E eu quero fazer isso 1000 vezes. Como é que eu faço para garantir que ele execute alguma coisa 1000 vezes? Você simplesmente vai fazer assim, for i in range. Opa, desculpa. Faz alguma coisa. Então, o range ele vai ser muito útil quando você quer. Eu quero que ele faça um determinado número de vezes e eu estou prevendo qual o número de vezes. Então, ele simplesmente vai fazer isso. Você podia fazer assim, de 0 até 1000. Mas não faz diferença se é de 0 até 1000 ou de 1 até 1001, sabe? Porque, na verdade, é o número de elementos que estão dentro dessa caixinha que ele vai tirando toda vez que ele vai executando. É isso que ele está fazendo. Aqui ele faz uma coisa parecida. Então, assim, ele simplesmente... O len de frutas vai ser 4, porque len vai me dar o número de elementos, são 4 itens, repare bem aqui, e o range de 4 vai fazer exatamente a mesma coisa. E aí depois ele vai fazer o seguinte, ele vai acessar, lembra da primeira célula da aula de hoje, que era permitir assim, o i... Deixa eu fazer isso aos poucos. É isso que ele vai fazer. O list de range de 4, porque 4 são as frutas, né? Ele vai criar uma lista e vai iterar sobre aquela lista. E aí ele vai primeiro o seguinte, fruta 0, quem é fruta 0? Maçã. Frutas 1, banana. Frutas 2, pera. Frutas 3, uva. Aí acabou. Então é isso que ele vai fazendo ali. Ele pega frutas índice I, 0. Frutas 2, frutas 1, e daí por diante vai acabar. É isso que ele faz. Perfeito. A diferença do for para o while, que é outra estrutura muito utilizada, mas, em geral, o for talvez seja o mais utilizado, pelo menos é o que eu mais utilizo no dia a dia. Porque, em geral, por incrível que pareça, eu sei o número de vezes que eu tenho que iterar. De alguma forma, eu sei. Ou eu tomo alguns desvios no meio do caminho se eu já não quero mais iterar, porque eu já cheguei no ponto que eu queria chegar. Mas aí é uma outra história. Desculpa, eu tenho... Sim? Um instante. Eu me perdi aí. Qual a diferença entre o for frutas e o for em len frutas? Eu não vejo diferença nenhuma. No fundo não tem diferença alguma. Mas por que eu quero esse len frutas e não simplesmente o for frutas? For em frutas. Nesse caso, de forma nenhuma, eu usaria a segunda. A primeira é mais clara e legibilidade importa. A primeira é absolutamente clara. E isso é muito legal do Python, que assim, porque ele traz uma legibilidade interessante, né? Agora, no segundo, é que tem algumas situações em que você tem que contar alguma coisa, né? E aí, por exemplo, esse exemplo é simplesmente o seguinte, às vezes você tem que contar, você não quer iterar sobre aqueles objetos. Você quer iterar por uma outra lista que também tem 4 elementos, mas você quer saber quantos elementos tem, porque, sabe, é uma outra situação, mas você também pode iterar usando um range de elementos e acessando os elementos a partir do índice. Porque o que acontece? Nesse primeiro caso aqui, o Python automaticamente, quando você diz o seguinte, eu quero os elementos dentro dessa coleção de frutas, ele automaticamente te devolve o primeiro elemento, depois o segundo elemento, depois o terceiro elemento, depois o quarto elemento. Imagine que eu queira fazer alguma outra coisa em que eu precise acessar, eu não quero usar o elemento por elemento. Ou, às vezes, esse objeto é mais complexo do que é difícil explicar isso. Não funciona. Esse exemplo, acho que não funciona. Busca um outro exemplo aí, porque esquece das frutas. Não, verdade. Porque, na verdade, tem situações em que você quer acessar outros objetos mais complexos do que... Porque aqui são objetos muito simples, porque são simplesmente uma lista de strings. Às vezes você quer acessar uns outros objetos ou fazer outras coisas, ou você quer executar, você não quer fazer
Imagina que é o seguinte, você queira sortear números randomicamente 4 vezes, ou, na verdade, o número de objetos que eu tenho aqui dentro dessa lista. E eu quero associar um objeto, um número randômico a cada um desses 4 caras. Fazer isso usando maçã não me interessa, às vezes. Eu simplesmente quero executar o número de vezes, tal que o número de vezes seja igual ao número de elementos dentro dessa lista. E foi exatamente isso, é isso que está sendo feito aqui. Né? Obviamente, assim, fica um exemplo ruim, mas assim, basicamente é o seguinte, existe a possibilidade de você usar o range, usando o len de alguma coisa, que de repente não vai estar envolvido no teu for, né? Mas assim, eu quero simplesmente executar um número de vezes, tal que o número de vezes é o número de vezes de elementos que tem numa lista. É essencialmente isso. Nesse caso, nunca usaria o segundo, sempre usaria o primeiro, porque ele é mais claro e legibilidade importa. Depois, a gente pode, se você quiser, eu posso dar alguns exemplos que são melhores para esse tipo de coisa. Senão, aqui, assim, não quebra muito aqui agora essa estrutura. O for, né, qual é a diferença do for para o while? O while é também uma estrutura de repetição, assim como o for. Mas o for, ele executa uma vez para cada elemento dentro de uma lista que eu estou passando para ele, ou dentro de um conjunto que eu estou passando para ele. O while é diferente. Ele executa enquanto uma condição é verdadeira. Então, assim, por exemplo, normalmente você tem que ter alguma variável de controle. Normalmente, existem algumas situações diferentes, mas normalmente você tem que ter uma variável de controle. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está querendo executar isso. Ele vai executar 10 vezes alguma coisa aqui. Deixa eu botar a execução. Ele executou 10 vezes alguma coisa. O que ele faz? O while, isso aqui é verdadeiro. O que é verdadeiro? A variável contador é menor do que 10. Então, assim, é para entender isso aqui, assim, lendo como se fosse literatura. Enquanto o contador for menor do que 10, eu continuo executando o código que estiver aqui embaixo. É isso que ele está fazendo. Então, o contador, primeira vez que ele entra, o contador vale 0. Aí ele pergunta, o contador é menor do que 10? É, porque ele vale 0. Então, ele pega o contador, multiplica por 10. E incrementa. E isso é uma coisa importantíssima. Você tem que, de alguma forma, ir alterando o valor do contador. Porque se você não alterar, se eu comentasse essa linha aqui, você entraria no que ele chama de um loop infinito. Por quê? O teste que ele faz no início, assim, imagina o seguinte, o contador vale 0. O contador é menor do que 10? É. Printa o contador. Ele volta aqui e faz o teste de novo. O contador é menor do que 10? Sim, porque ele é 0 ainda. Então, ele executa de novo. Então, ele ficaria infinitamente, do ponto de vista teórico, né, executando o mesmo código e entrando no loop infinito. E isso aqui, certamente, vocês vão cair nesse tipo de coisa, vão esquecer de colocar o cara que vai fazer o incremento. Mas tente não esquecer. Então, qual é a diferença aqui? É que o contador, ele vai aumentando. Então, assim, ele entra a primeira vez, passa como 0, depois, isso aqui vocês já viram na aula passada, o contador vale 0, você soma mais 1 nele. Então, agora o contador vale 1, que ainda é menor do que 10. Vale 2, vale 3, até o ponto que ele chega a 9, é menor do que 10. Quando o contador vale 10, ele simplesmente pula, vai embora. E acabou. Que é o que aconteceu aqui. Senão apareceria o 100. Por exemplo, se eu botar menor ou igual a 10, aí ele vai até o 100. Porque ele subiu um nível a mais. Então, é um tipo da coisa que a gente pode fazer. E o contador pode ser incrementado de 1, mas poderia ser incrementado de 2 também. Sem problema algum. Tudo depende do que você quer, do que a tua lógica precisa. É essa a ideia. Né? São 2 possibilidades. Né? Mas o while, a diferença do for é que você diz o número de vezes que ele tem que ser executado logo no início, e o while, você diz até que ele é executado até que uma condição deixe de ser verdadeira. Essa é a diferença entre eles. Tem milhões de exercícios. No W3 Schools mesmo, assim, vocês vão encontrar muita informação sobre Python. E, assim, if, else, for loops, while loops, né? Vocês vão encontrar muitos exemplos de como isso funciona, sabe? E vale a pena dar uma olhada depois. E se alguém tiver uma dúvida, precisar de mais exemplos, eu fiz alguma coisa, não entendi, entre em contato com a gente que a gente pode tentar ajudar. Aqui tem
Um exemplo, que é um exemplo basicamente o seguinte, em Python tem muito isso, você não precisa dizer assim, ele tem formas de inferir que alguma coisa é verdadeira ou falsa. Quando você bota assim, while frutas, pô, mas frutas é uma lista. Como assim while, enquanto frutas for verdadeiro? É que o Python assume que é verdadeiro se essa lista tiver algum elemento. Então, no fundo enquanto tiver algum elemento, ele executa isso aqui. E o que o código está fazendo é o seguinte, print frutas, então ele imprime toda a lista, e depois pop zero. O que é pop zero? Pop é uma forma de você retirar um elemento da lista e ele vai tirar o elemento zero, que é o primeiro elemento. Então, a primeira vez que ele entra, ele imprime, você tem a lista inteira. Maçã, banana, pera e uva. Pop zero, primeira vez que ele passou, ele arrancou fora a maçã. Depois ele arranca a banana, depois ele arranca a pera, depois ele arranca a uva, e aí quando ele arrancou a uva, que foi o último que estava lá dentro, ele deu um print, só tinha uva. Ele arrancou a uva, esse frutas deixou de ser positivo, né, verdadeiro. E aí acabou. Então esse é um tipo de sintaxe que você vai utilizar, vai ver muito. Você poderia encontrar coisas assim, enquanto o tamanho de frutas for maior do que zero. Também, mesma coisa. Mas aquela outra sintaxe é uma sintaxe que o Python aceita e ajuda bastante. Beleza? Sim, isso aqui é um tipo de sintaxe que vocês vão encontrar muito por aí. Tudo bem? Uma das coisas assim, aqui tem um primeiro exercício rápido aqui assim, né, que é dada a variável de texto abaixo, utilizar os métodos de string para transformá-la em uma lista de sobrenomes. Tirar os espaços, né, que é o strip, caso seja necessário, e em seguida usar algum processo de iteração para normalizar cada sobrenome, né, e fazer um print dele, né. O que ele está esperando como saída é exatamente isso aqui. Então você tem uma string de entrada e aí você pode simplesmente transformar nessa lista desse jeito aqui, em que o que ele chama de normalizar ali é colocar a primeira letra em maiúsculo. E aí tem um método específico para esse tipo de coisa. Na verdade, nesse caso, 2 métodos serviriam. 1 minuto para isso? Será que a gente consegue? Vamos. Meu amigo, não? Contando, então, 1 minuto. Pessoal, se alguém for conseguindo fazer, dá um ok aqui no chat, por favor. Assim, por favor.
Pessoal, podemos ir? Por enquanto está sem nenhum ok. Nenhum ok? Ô Jefferson, eu achei um artigo bem legal daquele pessoal da Let's Code, que a gente gosta, sobre 5 lições para a programação funcional. Posso colocar ali para o pessoal? Pode colocar. A gente... Acho que criaram uma área ali de coisas legais, eu vou colocar lá. Quem quiser se aprofundar. O Lucas pediu mais um minutinho aí, por favor. Não, tudo bem. O Python ele começa a ficar divertido quando a gente começa a misturar paradigmas diferentes. Então, você mistura programação procedural com programação funcional, com programação orientada a objetos, aí a gente mistura tudo para tentar resolver os problemas da forma mais simples possível. Quem vem de alguma linguagem que assim, mais fechada em um paradigma só, quando chega no Python, que é assim, estranha no primeiro momento, mas depois começa a ficar interessante. A ordem dos fatores altera o produto. Sim, com certeza. Nesse caso, assim, tem muitas formas diferentes de resolver esse tipo de coisa. Tem uma possível solução embaixo, mas tem várias formas diferentes, assim. Quando for tentar, tenta resolver da forma mais passo a passo, sabe? Primeiro eu resolvo isso, depois eu resolvo aquilo, se for necessário, no primeiro momento, cria outras variáveis que recebem uma coisa transformada, do tipo, tem sobrenomes, aí você pode criar um sobrenomes, por exemplo, sem os espaços, pode criar um sobrenome, e assim, vai passo a passo construindo, até que você consiga, aos poucos, ir melhorando seu código, sem estresse. Tem umas soluções de uma linha só, mas, por favor, não. Temos 4 ok aqui, tá, Jefferson? 5. Pode tocar o... Eu acho que já pode. São 11 alunos, tem 6 ok. Tá. Depois, assim, aqui tem uma solução dessas, assim, passo a passo, sabe? Que foi feito, eu não sei quem foi que fez essa solução, mas, assim, foi feito passo a passo, que eu acho que é uma solução boa porque ela é legível. Então, o que a gente faz na solução, já estou passando para a solução, pega essa string, ponto strip. Então, a primeira coisa então fica claro o que ele fez ali. E atribui uma variável sobrenomes. Depois pega essa mesma variável e faz um split nela, né? Separando pelo fecha-chaves ali. E aí você sobrescreveu a variável sobrenomes. E depois você faz uma iteração para pegar cada um desses nomes e vai fazendo o que você precisa fazer. E aí, no caso aqui, assim, foi o capitalize. Simplesmente isso, usando o for,
para poder iterar. Dava para fazer tudo isso numa linha só? Dava, mas, sinceramente, a minha solução seria próximo disso aqui, ou seja, passo a passo, de forma que seja simples para que outras pessoas possam no futuro, e para a gente, daqui a 6 meses, seja simples rever, ajustar e corrigir, se aparecer algum bug da gente. Tudo que você olhar e achar que assim que está ficando complicado, às vezes acontece, eu faço uma solução que assim que começou em uma linha e de repente eu comecei a aumentar demais e ainda está em uma linha, eu falo, não, peraí, vou quebrar isso aqui em 3 linhas porque eu quero que isso fique legível, e isso é bem importante. Né? Vamos passar aqui para o próximo tópico, são subconjuntos, então... Sim. Sim, Desculpa, pode falar. Interrompi, mas... Bom, voltando rapidamente, tem aquele operador de extração, né, que você consegue extrair os elementos de um caractere com base na sua posição. A gente utilizou aí valores positivos, inteiros positivos, né, basicamente. A gente poderia usar eu estava pensando aqui numa solução que, por exemplo, não incluísse o vazio, né, que gera com base nessa resposta, né? Okay. E aí, no caso, por exemplo, eu testei uma ideia que funcionou, né? Primeiro, eu acabei criando, em cima aí, no caso de sobrenomes, eu pus o quê? Seria o quê? Sobrenomes, aí abre colchetes, 0 até -1, ou seja, até o... No caso, a minha intenção era retirar esse último colchete, sim, depois de cruz, né? Sim. E aí eu acabei testando um valor negativo, né, para indicar a posição que eu quero dentro da string. Mas não foi uma novidade, eu acabei me empolgando e falando primeiro. Não, falando tudo bem. em voz alta. Né? Por exemplo, você pode fazer... isso aqui é legal, porque assim, você tem milhões de formas, por exemplo. Tem uma coisa assim, muito trivial, do tipo... Se o sobrenome for o Len, isso aqui é uma coisa que a gente às vezes testa muito. Eu botei essa solução porque, na verdade, assim, é uma coisa que a gente testa muito. Então, eu estou tentando focar em coisas que a gente usa no dia a dia. Se eu quero saber se o tamanho do sobrenome, eu já fiz um strip daí por diante, se o tamanho do sobrenome da variável da string que vai vir é maior do que 0. Por quê? Porque, na verdade, você notou bem ali que ele estava trazendo uma variável, uma string vazia no final. Perfeito? Sim, perfeito. Perfeito, eu estava falando com o mudo, desculpa. Aí o que eu fiz foi simplesmente o seguinte: ver se existe alguma variável vazia, ou seja, de tamanho 0. E eu só imprimo se o tamanho não for 0, se for maior do que 0. Uma solução. Tem, assim, muita coisa que você pode fazer com relação a isso, mas são soluções, assim, e a gente vai tratando. Mas, assim, quando você... Repara, a gente tem uma transformação em cima com strip, depois com split, e depois, à medida que eu tenho um for, eu vou olhar item a item, string a string, aí eu posso dar o tratamento que eu quiser. E aí eu combino com os ifs que eu já conheci, e alguma coisa else, coisas do tipo. Aí Só um detalhezinho, por favor. Sim, claro. Na verdade, eu estava fazendo uma execução diferente aqui. Eu fui ver o seu e ele está soltando para mim um print de item a item de uma lista, certo? Você só manda o capitalize. O que acontece? Ele não está mostrando ele no formato de lista. Ali em cima pede para mostrar ele no resultado como formato de lista, ou seja, como se fosse um vetor, né? Com suas posições. Então, sim, ele não está atendendo exatamente como está solicitado em cima. Acho que deveria usar alguma coisa, deveria fazer uma substituição no índice com capitalize, não? Poderia ser feito, sem dúvida alguma. Por que ele, por exemplo, não está exibindo como uma lista aqui, entre colchetes e daí por diante? Porque o que ele está fazendo é imprimir cada item. A lista não existe nessa saída. Existem, na verdade, uma string, outra string, outra string e outra string. Para fazer isso que você está fazendo, ou você altera a lista sobrenomes, beleza, pelo índice você acerta, sem problema nenhum, ou você poderia até criar uma outra lista.
né? Então, você pode criar a lista final, alguma coisa assim. E aí, e você coloca lá para dentro só o que te interessa. Eita. Então, porque aqui foi diferente, assim, aqui eu criei uma lista e aí no final eu tenho um objeto que é uma lista. Eu não sei se vocês já viram assim, esse ponto append, que é para você inserir itens dentro de uma lista. Ainda não. Não? Então, beleza. Mas, assim, obviamente, se você tem uma lista quando ela é criada, você tem métodos da lista para você colocar gente para dentro e para tirar. A gente viu o método pop um pouco mais acima em algum lugar, foi aqui, que serviu para tirar de uma posição específica de uma lista. O método append coloca a galera dentro de uma posição específica, dentro de uma posição, assim, no final da lista, vai colocando numa fila essa galera. Então, foi isso. Então, exatamente nessa ordem, vai ser a ordem que eu tenho aqui embaixo. Assim, tem milhões de possibilidades, mas, assim, no fundo, no final, é encaixar. Eu gosto muito de programação, eu acho muito interessante, porque cada um vai ter uma solução diferente, todas elas vão funcionar no final e a gente vai vendo o que é que a gente quer. Realmente, assim, a saída realmente não estava do jeito que estava sendo proposto aqui em cima. Isso faz todo sentido. Posso passar? Então, vamos lá. Então, aqui tem alguns exercícios que eu acho que a gente consegue passar por eles rápido, porque são exercícios que têm a ver com a forma como a gente pode trabalhar com listas, e aí ele retoma algumas coisas, assim, por exemplo, acessar o elemento da lista a partir do índice dele. Então, Python é o elemento de índice 1, fatiar a lista entre o índice 1 e o índice 4, 0, 1, 2, 3, 4, posso pegar essa lista aqui, né? Então, são coisas assim que a gente vai usar, é meio que uma revisão. Aí, aqui embaixo, tem uma ideia de como adicionar, por exemplo, adicionar itens a uma lista. Então, eu tinha a lista conteúdo do curso, que eu tenho vários elementos, tem 5 elementos aqui. E eu posso adicionar usando o append. Então, eu executei 2 coisas aqui. Então, repara, o objeto lista, eu append nesse objeto, eu pego gráficos e jogo ele para dentro. Depois, na linha de baixo, eu joguei machine learning para dentro. Então, agora eu tenho uma lista de conteúdo do curso. Então, assim, eu modifiquei. Então, a lista é um objeto que eu consigo modificar. Eu consigo colocar itens para dentro e consigo tirar itens de lá. Sobre a remoção de itens, eu posso usar o método remove. Vocês viram pop lá em cima. Mas o método remove, qual é a diferença do remove para o pop? No remove, eu posso dizer exatamente qual é o elemento, assim, qual é o conteúdo que eu quero retirar. No método pop, eu vou utilizar ele, né, para dizer o índice do cara que eu quero retirar. Então, quando eu faço isso aqui, remove machine learning, eu já não tenho mais machine learning, que era o último cara. E quando eu dou um pop, eu acabei de tirar o cara que era o primeiro colocado, que era o introdução. Então, são pequenos métodos da lista que vocês vão usar bastante. Esse é bem comum a gente fazer esse tipo de coisa. São métodos bem úteis. Na verdade, a aula toda de hoje e a aula passada são coisas que vocês vão usar para sempre quando estiverem usando ou Python, ou são ideias que vocês vão usar em outras linguagens, como R ou uma outra coisa. Tamanho da lista, len, que eu já apresentei mais lá na frente, né? E aí, len, repara, o len, ele não vai te dar o tamanho de uma lista. Ele vai te dar o tamanho de um objeto que eu consiga iterar sobre ele. E eu consigo ver o len de uma string, eu consigo qualquer outro objeto que você consiga iterar sobre ele. O len consegue te dizer quantos elementos tem ali dentro. É isso que ele está fazendo. Me diga quantos elementos tem aqui dentro.
E aí, essa interpretação de quantos elementos é diferente, por exemplo, com uma string. Quando é uma string, ele está simplesmente te dizendo quantos caracteres você tem dentro daquela string. É isso que ele está fazendo. Aqui a gente volta para... Tá tudo bem essa parte aqui de cima? Na verdade, é revisão do que a gente viu hoje ainda. Tirando o método remove, append, que eu falei rapidamente. Isso aqui vale a pena muito brincar com coisas do seu dia a dia, com palavras que você usa no dia a dia, assim, fazer exercícios pensando em coisas do dia a dia. Dicionários que vocês viram na última aula, a diferença do dicionário, a lista, você tem lista de objetos, lista de coisas, lista de números, lista de strings, lista de strings com números misturados ou outros objetos misturados. Eu posso ter listas em que o item, um elemento da lista, seja uma outra lista, que tem uma outra lista dentro, que tem uma outra lista, que tem uma outra lista. Então dá para ter uma estrutura multidimensional dentro de uma emulada de uma lista. E a gente consegue fazer uma busca dentro de um dicionário desse pelo nome da chave, verificar Sim. se uma chave específica existe. Eu estou dizendo assim, no caso de desenvolvimento de uma solução onde você cria esses dicionários. Eu estou falando porque eu trabalho com desenvolvimento de outras linguagens, e Sim. existe caso onde você cria uma lista baseada num banco de dados, um result set, onde às vezes você quer fazer uma comparação, por exemplo, uma tabela de importação de para, você tem que verificar se aquele elemento existe ou não, então você tem que fazer um search dentro de um array para localizar o valor baseado na chave. Sim. Cara, eu lido com isso no dia a dia, que, assim, que às vezes a gente não sabe o que vem. Porque, por exemplo, às vezes você... Imagina que você tem uma base de dados que é baseada num formulário que é preenchido. Aí tem campo que a gente preenche, tem outro campo que não preenche. Então, eu tenho que sempre testar se dentro... Aquele registro específico, por exemplo, aqui a gente está olhando para um registro. O meu dados é um dicionário que é um tipo mais sofisticado do que a lista, porque ele é do tipo... Cada elemento desse dicionário é um elemento do tipo chave, nome e um valor qualquer atribuído a ele. E, em geral, a gente acessa os valores a partir das suas chaves. Então, eu já rodei aqui meus dados agora. Então, eu tenho acesso a meus dados, entre colchetes, o nome da chave. Beleza? Mas, assim, deixa eu emendar aqui, então, para... A gente tem métodos. A gente tem... Meus dados exatamente, a variável guarda essas informações. Eu tenho métodos, por exemplo, para saber quais são as chaves que estão ali dentro. Por exemplo, meus dados.keys, ele simplesmente é um método que vai me dizer quais são as chaves que estão ali dentro. Então, tem lá nome, e-mail, idade e altura. Assim como eu também posso ter um outro método que vai me dizer quais são os valores. E aí, com isso, por exemplo... É isso mesmo que eu estava pensando aqui. Imagino, assim. Por exemplo, isso aqui é uma comparação booleana simples. Idade está ali dentro? True. Então, isso aqui já entra... Desse jeito, ele já entra no if, ou entra no while, ou entra onde a gente quiser, uma comparação lógica. Obrigado, é isso mesmo. No fundo, esse retorno aqui é como se fosse uma lista. E aí você pode fazer várias coisas com essa lista, inclusive acessar elementos, sabe? Ou, desculpa, é que ele não é exatamente uma lista. Então, às vezes, você tem que fazer isso aqui, ó. Quando ele não... Às vezes é um tipo derivado, você força a barra, faz um cache dele, e aí você pode fazer o que você quiser. Nome, idade, daí por diante. Perfeito? Beleza, é isso mesmo que eu queria saber, obrigado. Nada. Assim, ele é muito... Esses tipos são muito simples de você usar, e se você for olhar, depois que você começa a se acostumar com Python, é muito fácil ler o código, entender o código. Ele não é daqueles códigos em que, na verdade, depois vira como se fosse uma sequência estranha de caracteres, combinações de números com letras. Não, é legível. Eu gosto muito disso nele. Aqui, se você quiser mudar
adicionando uma chave nova. Então, por exemplo, não tinha função, só tem nome, e-mail, idade e altura. Então, não tinha função. Então, boto, por exemplo, função engenheiro de dados. Eu posso simplesmente adicionar novas chaves num dicionário. Ele é bem flexível com relação a esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que eu posso simplesmente excluir também. Deixa eu... Então, eu posso excluir, posso colocar, que na verdade... Sabe, isso que é muito legal que é dos notebooks, que às vezes as pessoas não notam. É que, por exemplo, eu tinha meus dados aqui embaixo, ele está aqui aberto. Eu fui aqui em cima, voltei em meus dados, del dos meus dados, excluí a chave função. Fui lá em cima, executei aquele ali, depois venho aqui embaixo e posso ver exatamente assim o resultado. Então, assim, para análise exploratória, isso é muito interessante, porque às vezes você pode voltar, executa só uma linha que está em cima, volta. Isso é bem interessante. Quando a gente tem uma estrutura de código, que a gente está numa IDE comum, que assim, para Python ou para qualquer outra linguagem, isso é muito complicado, né? E não permite, aí você normalmente teria que executar um código gigante. Isso aqui é... Estamos ainda sem função, botei a função de volta, executa aqui de novo. Sistema, agora temos a função aqui. Só mais uma diferença. dúvida. Sim. A gente tem um dicionário, tá? Vamos dizer que você está recebendo uma base de dados onde você tem essa informação, altura, e-mail, função, idade, nome. Eu posso criar uma lista onde cada elemento da minha lista seja um dicionário desse, porque daí se você fizer um for dentro de uma lista, você tem todos os dados populados para você fazer uma extração de dados, fazer uma importação, etc. Cara, é exatamente assim que a boa parte que são transitadas, assim, transferidas boa parte dos dados que a gente tem hoje em dia. É um jeito de você transformar, por exemplo, o resultado de uma consulta de um select que se faz no banco. É isso. Você pega cada linha vira um elemento que é um dicionário dentro de uma lista. Simplesmente isso. É assim que você trabalha esse tipo de coisa. E aí você começa a juntar o for para poder iterar e depois os métodos de acesso aos dados dentro do dicionário. Perfeito? Obrigado. Aí tem alguns dados, algumas informações aqui sobre como atualizar. Então, se você quiser atualizar, aqui em cima ele mostrou como criar uma nova chave, que foi a chave função, e como excluir essa chave. Mas às vezes você não quer nem excluir, você só quer alterar, por exemplo, a idade. Se eu quiser alterar a idade, é simplesmente o seguinte: meus dados, entre colchetes, a chave. Então, na verdade, eu faço um acesso direto àquele elemento da memória. Então, pega dentro da variável meus dados, pega o atributo idade e muda ele para 22. É isso que foi feito. E é isso que está sendo impresso aqui do lado. E aqui, exatamente aquilo que você falou. Ele criou 3 variáveis e coloca essas 3 variáveis dentro de uma lista. Cada elemento desse aqui é um dicionário. Alunos 1, 2 e 3. E aí você pode acessar usando o índice. Se você der um type na lista de alunos, é uma lista. E se você der um type no primeiro elemento dessa lista, é um dicionário. Então, você pode fazer um for iterando por cada um desses elementos e aí imprimir só, por exemplo, eu quero imprimir só os nomes. Isso é fácil de fazer. Tem o exercício 2, que é criar um dicionário representando os membros da sua equipe de trabalho. Uma lista com um dicionário. Então, na verdade, pensa numa lista. Esse exercício 2 eu vou deixar para casa, mas aí qualquer coisa tem uma possível solução aqui embaixo, que é exatamente aquilo que a gente está conversando agora, de ter uma lista e... Tem uma lista, e essa lista depois é uma lista de dicionários. Então, assim, a gente começou a misturar essas pecinhas nessa nossa caixa de ferramentas e a gente está começando a criar coisas mais complexas, que são coisas com as quais a gente lida realmente no dia a dia nesse trabalho de análise de dados, que é você misturar as estruturas de repetição, como for e while, que vão me ajudar a percorrer objetos complexos como listas e dicionários. E aí é todo... Assim, isso só é uma pincelada em cima disso.
Então, tem uma possível solução aqui, mas se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, depois vocês mandem para a gente, que é simplesmente criar uma lista com esses dicionários. Aí vocês podem fazer coisas que, por exemplo, a gente pode pensar, poxa, já que eu tenho uma lista, que foi isso aqui que foi feito, com os dicionários, e se eu quiser iterar e imprimir só os nomes, ou imprimir só as idades, ou fazer a soma das idades, ou fazer a média das idades de pessoas que estão dentro de uma lista. Então, aí, cara, a criatividade para onde você quiser. E o terceiro desafio é um outro desafio que tem a ver também com essa coisa do loop, porque, na verdade, ele pede que você converta todos os valores para numérico. Mas, assim, está bem resumido, mas a ideia toda é a seguinte. Pensa nessa lista. Você tem que percorrer essa lista. Então, percorrer essa lista ou é um for ou é um while. E olhar para cada elemento e ver se esse cara já é um tipo inteiro ou um tipo numérico. Na verdade, aqui, se você olhar para essa lista, você tem tipos numéricos e strings. O 9, por exemplo, é uma string. O 7,7 é um string e o 6,4 é um string. Você tem que percorrer essa lista e olhar. Então, a gente só precisa diferenciar o que é string do que é numérico. Então, no final, o que você tem que saber é o seguinte, o que é string e saber o que você faz, como é que você faz para converter. O 9 pode ser convertido para o inteiro. Agora, essa galera aqui, por exemplo, o 6,4 pode ser convertido para um float. Agora, o 7,7 não pode ser convertido para um float. Por que ele não pode ser convertido para um float? Não reconhece a vírgula como... Exatamente. Então, você tem... Exatamente. Usa o replace. Aí, tá vendo como é que essas pecinhas todas vão se encaixando? Então, a gente vai primeiro ter que fazer... Quando o meu for, quando chegar nesse cara, eu vi primeiro o seguinte, o cara é string, beleza, então eu entrei nele. Esse cara tem vírgula lá dentro? Pô, se tem vírgula, eu não posso usar vírgula ali. Eu tenho que trocar ele primeiro para ponto, para depois fazer a conversão dele usando float, por exemplo, para que ele vire um número consultuante. E aí criar uma outra lista onde eu guardo os números já convertidos, ou sei lá, qualquer outra coisa. Então, esse exercício aqui dá para usar todas as ferramentinhas que a gente viu hoje, todas as pequenas pecinhas que a gente viu hoje, num exercício só. Tem também uma possível solução, né? Mas tem uma possível solução, mas tem milhões de soluções diferentes que você pode pensar. Perfeito, gente? Dúvidas, perguntas? Tudo certo, Jefferson. Foi ótimo, parabéns. Assim, eu tentei dar, assim, só para reforçar, a minha preocupação é que vocês comecem a entender as estruturas, do que são os objetos, por que às vezes eu chamo ponto alguma coisa, o que é o valor de retorno daquele método, tudo isso é muito importante para vocês entenderem tudo que vem depois. Tudo bem? Alguma dúvida? Sem dúvidas no chat, só elogios por enquanto. Que bom. Eu não consigo ver o chat aqui na estrutura que eu estou. Eu vou deixar depois um outro pequeno notebook com algumas coisas que eu não consigo, que eu já achava que eu não ia conseguir, que é, digamos, uma parte 2 dessa aula, que eu acho que eu não ia conseguir chegar, né? Que ele fala de algumas coisas. Deixa eu só mostrar aqui. Se conectar. Ele fala de algumas coisas assim. As funções built-in, que são as funções que já vêm embutidos no Python. É diferente. Quer ver? O Python é uma linguagem de propósito geral. É diferente do R. O R foi pensado com objetivo e ele é muito bom para fazer aquilo que ele foi planejado para fazer. E aí as funções built-ins, assim, as funções já embutidas nele, são diferentes. O Python tem menos funções embutidas, por exemplo. Assim, acho que não tem nada, assim, não consigo lembrar nada do ponto de vista estatístico. Se você quiser utilizar alguma função estatística, preciso de uma lista com 1000 valores com distribuição normal. Você tem que chamar um pacote externo, porque isso não está dentro do Python. Então, porque ele é uma função, é uma linguagem de propósito geral. Então, ele não podia abarcar todas as coisas, senão seria pesadíssimo. Então, ele é dividido em módulos, e isso vocês vão ver melhor na próxima aula. Mas tem funções que são funções embutidas, vocês já viram várias delas. Tipo, print é uma delas,
Type é uma delas. Aí tem alguns exemplos que vocês vão ver, e aqui vocês têm, nesse link, vocês têm uma lista dessas funções. A gente viu funções, max vai ser útil, sum, acho que vocês não viram, str para converter para uma string, int para converter para inteiro, e aí tem várias outras coisas. Aí, na verdade, é olhar aquele link ali e dar e mudar. Depois, um pouquinho mais sobre range, um pouquinho mais sobre for, e um último tópico que é list comprehension, que na verdade é só para ter uma ideia que, assim, de como funciona, que é como se fosse um for de uma linha só, que é muito legal, muito elegante, mas que tem que ser usado com muita parcimônia, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e você tem uma chance muito grande de transformar o teu código num código ilegível. Então, é isso. Depois isso aqui vai para vocês, a gente vai mandar um link para vocês, para dar uma olhada neles, e aí a mesma coisa. É só dar um toque na gente que a gente vai conversando sobre isso. É isso. Esse foi o papo de hoje. Gente, foi um prazer. Se alguém tiver algum comentário. Está todo mundo com fome? Imagina. Acho que está tudo certo, o Jefferson. Então tá bom, gente. Gente, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que o Igor já esteja de volta na semana que vem. Se não, qualquer coisa, estarei por aqui de novo para a gente encerrar esse papo, esse primeiro contato com Python. Mas, assim, eu acho que é uma linguagem que traz coisas muito interessantes, e é uma linguagem, assim, como eu disse, que como R tem uma comunidade, assim, fora do comum. Eu vinha de muitos anos de Java, antes, cara, a diferença da comunidade é completamente absurda, né? Então, assim, é muito interessante quando você tem contato, assim, com ferramentas como R e Python, assim, é muito legal, são duas ferramentas muito interessantes. É isso, gente. Grande abraço. Boa tarde para todo mundo. Jefferson, depois você manda a gravação para a gente colocá-la no YouTube. Tá, eu tá gravando online. Tá. Aí precisa falar só para o Milovski baixar de lá, que o nosso disco está acabando.